Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus. Agradecemos a Deus, pois chegamos na quinta-feira. O tema do programa, vamos começar já com o tema do programa. Dr. Isao, um médico espiritual japonês, vem até nós e nos dá dicas para cuidar da imunidade. Nós precisamos nos fortalecer para que o nosso corpo combata todos os invasores. Invasores são vírus, bactérias que o nosso corpo precisa eliminar. Então, Dr. Isao, ele vai trazer as dicas para todos nós. Mas, gente, é importante compreendermos que o corpo é o último estágio do campo energético, que é o espírito. Mas espera aí, Júlio, que confusão, deixa eu explicar. Nós somos seres espirituais, nós somos uma essência, criados à imagem e semelhança de quem? De Deus, que é essa essência do universo, e nós somos uma fagulha desse Deus. Precisamos de veículos para viver. Estamos vivendo, somos seres terrícolas, quer dizer, nós vivemos no planeta Terra. Então precisamos de corpos que seriam veículos para a manifestação dessa essência que é o Espírito, certo? Continue acompanhando o raciocínio. Então, no mundo espiritual de onde viemos, nós utilizamos de um corpo chamado perispírito. Perispírito. Quando encarnamos nessa escola chamada vida física, nós adquirimos um corpo mais denso, que é o corpo físico. O corpo físico, que seria uma roupagem do perispírito. O perispírito, uma roupagem do espírito. E assim por diante. Na condição física, nós trabalhamos para expurgar os nossos males que estão lá na essência. Sabe, tudo que de tristeza, de amargura, de decepções geram doenças. Essas doenças precisam ser expelidas no corpo físico. Por isso, o espírito, ele reencarna para vencer, exemplo, a doença do vício. Uma doença, é uma doença. Quando alguém desencarna e não vence a doença do vício, esse alguém leva essa doença com ele. Outras oportunidades de reencarnação será concedida para que ele vença e expurgue, ponha para fora no corpo físico. O corpo físico, gente, a vida física é uma grande oportunidade que Deus nos concede. Uma grandiosa oportunidade de vencermos os males íntimos. Eu me lembro de uma página escrita por intermédio do médium Francisco Cândido Xavier, que veio do espírito Neio Lúcio, que está no livro Alvorada Cristã, que fala sobre os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Os nossos inimigos são os íntimos, a arrogância, a intolerância, a preguiça, a vaidade. Todos esses sentimentos inferiores que trazemos são inimigos que trabalham contra nós e que nós temos que vencê-los. E a oportunidade de reencarnar é para isso, para vencer estes inimigos. Então, tudo que precisamos, a vida vai nos concedendo, a vida no campo físico vai nos concedendo para que vençamos. Tá certo? Mas olha, vamos deixar esse tema com o nosso irmão Isao, que ele vai nos dar essas dicas para cuidarmos da nossa imunidade.
Eu convido agora a fazermos a nossa prece, a prece do amanhecer, uma prece importantíssima para que coloquemos no nosso dia a dia estas palavras que expressamos a Deus, mas que devemos interiorizá-las e implantá-las em nós. São estas as palavras. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver, Senhor, além das aparências, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja, Senhor, tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, após essa prece, com os corações já preparados, vamos assimilar a aula que esse irmão espiritual, Dr. Issal, vai nos ministrar. Preste atenção. Salve Jesus, salve nossa Mãe Santíssima. Disse o Cristo: onde eu estiver, dois ou mais em seu nome, Ele ali estará. Cristo está entre nós. Cristo zela por nós. O mal não é aquilo que Deus nos traz, mas aquilo que muitas vezes criamos sem compreender, sem entender ou sem perceber o mal que faz. Quando Deus, na presença sublime do Cristo, criou o planeta Terra, todas as suas funções, ações, foram aqui permitidas, trabalhadas.
das pequenas reações da natureza, dos pequenos elementos químicos que se fundiam, das reações dos minerais, até iniciar as criações vivas na terra. Tudo foi administrado por grandes legiões de trabalhadores espirituais, que com o conhecimento exato das ações e reações das partículas do universo, fez com que gerasse em forma, em tamanho, em cor, em natureza, tudo o que aqui há. Nada escapou ao grande planejamento espiritual da criação. O período de transformação dos seres que aqui se desenvolviam, as mudanças genéticas, morfológicas, energéticas, magnéticas, sempre seguiam a mesma administração desse mesmo planejamento, que fez com que durante centenas de bilhões de anos o pequeno orbe azul da galáxia que aqui está pudesse desenvolver. Veio aqui os animais, e os animais foram desenvolvendo-se, seguindo o mesmo planejamento. Dos animais, das flores, dos frutos, das águas, do ar, até que uma vez, pelo planejamento que aqui está, foi autorizado os seres inteligentes a reencarnar. Dos princípios da natureza foram acordados na formação dos seus corpos. Começou-se então as manifestações do homem na terra. Começou os seres a desenvolver o seu progresso espiritual a partir de uma nova forma física, seguindo um mesmo planejamento. Por esse planejamento, tudo se equilibra. Equilibra porque os elementos todos são aqui organizados. O próprio corpo físico, em sua constituição, é chamado de união de organelas, organelas vivas, que também seguem o mesmo planejamento. Por que então, na natureza surgem as doenças? As doenças surgem pelos desequilíbrios que os espíritos que envolvem tais corpos ainda têm, irradiando das suas energias, vibrações, pensamentos e sentimentos conscientes ou inconscientes, vão criando psicosferas doentes que alteram o estado, a forma e a saúde de todos nós. O espírito que aprende a ter paz, equilíbrio, amor, não adoece mais. O espírito que aprende a viver em equilíbrio com o meio em que está, não se adoece e nem adoece o meio em que vive. Há alguns continentes da Terra onde espíritos
que há muito tempo residem aprenderam a trabalhar esse equilíbrio. Nessas regiões, aprendem o valor da natureza, das plantas, do ar, do sol, da terra. Aprende a respeitar e equilibrar. Dessas mesmas regiões, consegue-se ver os grandes hospitais espirituais que são criados ao socorro e auxílio de outros irmãos em desequilíbrio. Mas nesses mesmos lugares ainda há a ignorância e pequenos pontos do planeta ainda em desequilíbrio desalinham grandes formas de energia, fazendo com que cause uma ruptura energética e vibracional. Há inconsistências dos sentimentos e dos pensamentos, gerados muitas vezes por ganância, por medo, por sede de poder, faz com que o homem distorce conscientemente as formas da natureza. A natureza sozinha é harmoniosa. Ela respeita os ciclos de todos os outros ciclos a qual está presente. A própria rotação da Terra, em rotação ao Sol, em rotação ao Sistema Solar, em rotação à galáxia e às outras galáxias adjacentes, demonstra o equilíbrio perfeito da natureza com o tempo, fazendo com que tudo evolua a seu tempo e de maneira correta. Quando agimos contra a natureza e geramos desalinhos à mesma natureza, é necessário então parar, pensar, refletir e corrigir, para que possamos novamente voltar ao nosso equilíbrio e ao equilíbrio da natureza a qual estamos inseridos. Aquele que está muito nervoso, aquele que está muito ansioso, aquele que está com raiva ou pressa demais, está fora do ritmo harmonioso do universo. Perceba que tudo se faz como um grande relógio, onde tudo conectado está numa grande engrenagem da vida, onde o acelerar de uma peça acelera todas as outras, onde o tardar ou retardar de uma peça retarda todas as outras. Deus assim o faz para mostrar a nós que somos únicos e importantes nesse universo, mas que vivemos compartilhando um com o outro o nosso bem, o nosso amor, a nossa energia, a nossa vida. Aproveite essa grande conexão, onde todos conseguem se unir e numa prece fervorosa, busque novamente ao Pai, ao Cristo, o seu equilíbrio, para que possa permear a terra e trazer a todos nós o equilíbrio do universo. É a hora que devemos, nesse instante, trazer para dentro de nós
a essência espiritual de Deus. Do nosso lado, ou do lado ainda invisível de vós, também recebemos notícias de grandes turbulências, de invasões, de doenças que estão em esferas, ainda o espírito não conseguiu se harmonizar. Recebemos notícias de lugares que estão perturbados e sua esfera espiritual adoecida. Nesta hora, aqueles que dirigem a nossa casa convidam-nos a ouvir as orientações sublimes do Divino Mestre, que diz: ide e pregai, ide e levai o alento, o conforto, a paz, a serenidade a todos aqueles que ali estão. Instruí-vos, ensinou o Cristo. Instruí-vos para entender, para compreender, para ajudar. Certa vez foi ensinado a todos vós o poder da água fluidificada. E quando ensinado que o mal viria pelo ar, ensinado também foi a usar da água fluidificada, que os espíritos colocariam ali o lenitivo espiritual, que ajudaria a reagir em vossos corpos o seu fortalecimento. Da natureza, as frutas, os frutos, os elementos que vão gerar energia, proteína, alimento. Das águas, os veículos condutores da eletricidade, dos minerais, auxiliando assim a absorção fluídica de tudo que é trazido pelos espíritos para poder lhes ajudar. Tomem cuidado agora, em períodos de observação, ou períodos, como dizem em Brasil, quarentena, onde muitos usarão em excesso de açúcares, em excesso de bebidas gaseificadas, em excesso de alimentos nocivos aos seus corpos, causando ainda mais baixa da vossa imunidade. Alcalinize mais os vossos corpos. Utilize do limão, utilize da água alcalinizante, utilize do bicarbonato de sódio em pequenas quantidades, utilize dos frutos, das frutas, dos legumes, das verduras, que auxiliarão mais o refazimento imediato da vossa saúde. Das águas compostas pelos elementos da natureza, os espíritos estão adicionando os fluidos espirituais na estimulação de toda a corrente neurológica, neofrágica, de toda a corrente nervosa, magnética, de todo o sistema endócrino, de todo o sistema linfático, simpático e parasimpático, criando uma rede energética que ajudará ao fortalecimento de todos vós. Da natureza para a natureza dos vossos corpos, o equilíbrio.
façam vossas orações e não se deixe levar pelo medo. É o equilíbrio que traz a saúde. É o equilíbrio que trará o entendimento a todos vós. Deus abençoe vocês. Obrigado, meu irmão Issal, obrigado. O equilíbrio traz a saúde. Equilibrar a nossa mente, o nosso coração, para que o corpo mantenha-se saudável. Mente é pensamento, coração é sentimento. Equilibrando o pensamento e o sentimento, o nosso corpo se mantém saudável, não é? Sabe que o cigano Juan Domingues, ele diz que nós somos administrados por 3 poderes: o poder de pensar, o poder de sentir e o poder de agir. Esses 3 poderes precisam estar em parceria para que o equilíbrio mantenha-se. Obrigado, meu irmão Issal. Agora vamos passar a palavra ao Paulo de Moraes em mais uma leitura dos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Os 10 mandamentos. Narração: Paulo de Moraes. Nono mandamento. Livro Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, disse Jesus, porque o que entra vai aos intestinos e daí para o lugar secreto. O que macula o homem são as palavras que lhe sobem do coração aos lábios. A verdade, em toda a sua simplicidade, deve inspirar as palavras daquele que teme a Deus e procura caminhar nas sendas por ele traçadas. Este mandamento, apropriado a uma época em que, pelo testemunho de um só homem, um outro podia, em certos casos, ser condenado à morte, se estende, avolumando-se de princípios, a todos os séculos e clareia os que se aproximam. Vimos de dizer que ele era apropriado a uma época em que, pelo testemunho de um só homem, podia outro ser condenado à morte. Ainda nos dias de hoje as causas subsistem, porém, porque a justiça dos homens progrediu, como todas as coisas, mais raros são os fatos dessa natureza. Na época de que falamos, quando este mandamento apareceu, no período da era hebraica, bastava que um homem acusasse a outro de blasfemo ou de um pecado para que esse outro fosse lapidado. E esses costumes, essas tradições hebraicas, por longos séculos e sob diversos aspectos e pontos de vista diferentes, com relação à era cristã, deixaram traços que ainda se notam nas vossas legislações humanas, civis, políticas e religiosas. Não dar falso testemunho é em toda ocasião, em todo lugar e em todos os casos, render homenagem à verdade. É desfraldar sem vexame nem vacilações o estandarte da verdade. É não temer altear o facho de luz que aclara. É destruir o alqueire que a cobre para fazê-la brilhar aos olhos de todos. Não pronunciar falso testemunho é marchar sempre de acordo com a consciência.
Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Sempre enriquecedor a leitura destes 4 evangelhos, sempre enriquecedor. Se você me permite uma sugestão, é que você no seu evangelho procura ler, ou melhor, procura ouvir, após a leitura você mesmo da Bíblia, ouvir os 4 evangelhos, que seja um trecho. Isso vai enriquecer muito, pois criará ali um debate sobre aquela leitura. Isso vai te fazer bem, a você e a sua família, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Hoje, obrigado por nos receber em sua casa e por nos deixar acompanhá-lo no seu trajeto, seu trabalho. Eu sei que tem um amigo nosso lá na Califórnia, se eu não me engano é na Califórnia, que nos acompanha no seu trajeto para o trabalho. Um forte abraço, quer dizer, que nos deixa acompanhá-lo, né? Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.